Terra Firma. Opa, sem microfone. Alô, alô, membros de Terra Firma Society. Se inscrevam no canal, por favor. Tragam outras pessoas para se inscrever. Ajude. Todo começo de canal é difícil. Ajude o projeto. Ajude a palavra a chegar nos irmãos. Se inscreva, né? Desculpa. Mas é verdade. Se inscreva aí, aciona o sininho, deixa o like, o dislike, né? E fala o que você tá achando, participa aí. E hoje no Eu Recomendo filme clássico Excalibur, filme de 1981, talvez uma das adaptações mais legais do Rei Arthur, assim. Esse filme é muito, muito bom, muito brutal, assim, ele vai ter batalhas, assim, ferozes, né? E ele vai contar a história do Rei Arthur. Esse filme, vamos lá para os dados técnicos, então. Essa é a parte que eu leio antes do freestyle. Esse filme é de 1981, ele foi dirigido pelo John Boorman, é roteiro do Thomas Mowbray e do Roscoe Pallenberg, e o elenco tem o Nigel Terry, Ellen Mirren e Gabriel Barney, entre outros, assim. Ele vai contar a história do Rei Arthur, né? Desde a Gênese lá, então ele vai mostrar como que o Rei Arthur ele foi o fruto de uma ação ruim, né? E que o preço que isso vai cobrar. Então você vai ter o rei Uther Pendragon, ele vai pedir ajuda, ele fica seduzido pela Igraine e ele quer a ajuda do Merlin para poder ter a Igraine, que é a esposa de um outro guerreiro, de um outro rei. E o que ele vai fazer? O Merlin vai fazer um feitiço para ele, em que ele vai se tornar vai ficar na figura do esposo dela, e ele vai ter a relação com ela e tudo mais. O Merlin topa, ele concorda, mas ele fala, isso aí vai gerar um fruto e eu vou querer ficar com o fruto dessa relação, né? O Rei Arthur vai conseguir, vai ter o seu objetivo, ele vai ficar com a Igraine vai ficar grávida, ele vai tomar o reino, né? Ele vai matar o rei, ele vai ficar com a Igraine, e o Merlin vai ficar com essa criança. Essa criança é o Rei Arthur. Ele vai dar para um grupo de camponeses para cuidar do Rei Arthur, para ele ter uma série de valores e ninguém descobrir, né, quem ele é. Ele vai pegar a espada e colocar uma espada na pedra e vai colocar que o verdadeiro rei da Inglaterra é aquele que retirar, então aquela lenda de sempre. O Rei Arthur vai crescer, ele vai ter um monte de gente vindo de outras partes do reino para tentar se tornar um rei, que tem a famosa lenda lá da espada, ou seja, aquele que tirar essa espada da pedra se mostrará digno e tudo mais, papapá. E o Rei Arthur e o menino Arthur vai lá e tira, né, essa espada da pedra e vai conseguir se tornar o rei, né? Na verdade ele vai começar o processo para ser rei, porque aí ele vai ter que convencer as pessoas. Então o que é legal nesse filme é que ele vai mostrar detalhadamente essa história. O filme, ele tem 2h20, tá? Ele é comprido assim, e ele é um filme muito soturno. Ele tem as imagens, mesmo de dia assim, a floresta tá meio fechada, então ele é um filme que ao invés de trazer aquela ideia que a gente tem do Rei Arthur e da Távola Redonda de ser uma época de iluminação, é uma iluminação entre trevas e que essas trevas estão tentando tomar o lugar dela. Aí vai acontecer isso, o Rei Arthur vai ascender ao trono, vai ter uma série de batalhas, eles vão mostrar essas batalhas, esse filme é legal porque ele tem uma coisa mais brutal, assim, no sentido de mostrar as batalhas, de ver como essas batalhas eram duras, o preço que foi pago para se construir. Então ele monta
a Távola Redonda, né, a ideia da Távola Redonda de uma democracia, que todo mundo tinha direito a voto, né, que você não tinha canto na mesa, que todos estavam numa posição de igualdade, um de frente para o outro, assim. Essa simbologia é muito legal. Só entender que a história do Rei Arthur, ela veio evoluindo conforme o tempo. Então você vai ter as primeiras lendas dela. O que se coloca é que o Rei Arthur, o reino que teria sido o Rei Arthur, o que se vai trazer a primeira lenda, seria do século V depois de Cristo, uma coisa mais... Tem até um filme do Russell Crowe que pega mais essa abordagem assim. Depois você vai ter uma revisão no ano 1000, vai ter uma nova edição no ano 1200 e assim, e aí cada edição que sai, ela vai ampliando essa história, vai trazendo novos elementos. Aqui você vai ter o Lancelot, né, que vai trair o Rei Arthur, ele vai ficar com a Guinevere, que vai ser a esposa do Rei Arthur, e você vai ter o Rei Arthur sendo vítima daquilo que ele acabou fazendo mais lá na frente. Porque o Rei Arthur, ele tem uma irmã chamada Morgana Le Fay. E a Morgana, ela vai fazer a mesma coisa. Ele vai ter uma relação com ela, e dessa relação, ele não sabe que ele está tendo uma relação com a irmã dele, e dessa relação com a irmã dele, ele vai ter o Mordred, que vai ser o filho dele. E esse filho vai reivindicar esse trono, então o Rei Arthur vai cair num descrédito, e ele vai ter esse trono reivindicado pelo filho dele, pelo Mordred, com a Morgana fazendo a cabeça dele. Então o que acontece? Aí você vai ter o Mordred reunindo um exército para enfrentar o Rei Arthur perto do final, onde o Mordred, spoiler alert, o Mordred vai fazer o quê? Ele vai enfiar uma lança no peito do Rei Arthur. Diz a lenda, que vale até hoje, assim, que para muitos ingleses, né, como por exemplo em Portugal você tem o sebastianismo, que eles estão até hoje esperando o Dom Sebastião voltar, que a ideia do retorno do rei que você vai ter lá no Senhor dos Anéis, ela é baseada nessa lenda do Rei Arthur. Então muita gente acredita, né, de forma como lenda mesmo, que o Rei Arthur... Então o que se conta? Que o Merlin resgata o Rei Arthur ferido mortalmente, mas que não morreu, e ele leva o Rei Arthur para uma caverna debaixo da terra, e ele vai ficar velando o Rei Arthur até chegar um momento em que Camelot possa voltar e trazer a Inglaterra de novo para o lugar merecido que ela teria. Nesse filme você não sente muito isso não, e é muito doida essa relação entre o Mordred e o Rei Arthur. Você vai sentir um ódio muito grande, uma maneira assim de entender, que é muito legal, uma visão diferente dessa história, é na música do Blind Guardian chamada Mordred Song, que ele conta essa história do ponto de vista do Mordred, e ele fala que ele é uma carta no jogo do destino, ou seja, que ele ter ido lá matar o Rei Arthur e tentar usurpar o reino dele era parte do plano maior que tinha para ele. Você pega e você vai ter uma associação do Mordred dentro dessa ideia, até como o próprio Blind Guardian acaba construindo na música, de uma ideia entre Jesus e Judas, o Salvador e aquele que vai traí-lo, né? Aquele que vai ser que deveria ser próximo a ele, que deveria é do mesmo sangue, como é colocado, e que vai derrubar tudo aquilo que era para ser bom, tudo aquilo que era para ter sido positivo na história da Inglaterra. Então é um filme muito legal, ele é muito bem feito, e os efeitos especiais dele... Você tem que ter os olhos de um filme que foi lançado em 1981. Então você tem que relevar uma série de coisas, entender, né, que não tinha efeitos especiais como se tem hoje em dia, mas que é um filme que ele acaba sendo muito... E as atuações são muito legais. O ator que faz o Merlin, ele tá maravilhoso, assim, você compra essa ideia, né, do Merlin. Eu vejo muito o Flock do Vikings meio
baseado nesse Merlin do Excalibur, assim. E um dos maiores clássicos da história do cinema, principalmente quando você quer contar a história do Rei Arthur. Então, eu recomendo Excalibur, filme clássico para você assistir e ver essa história. É legal, existe séries, né? O Rei Arthur ele tem muitos desdobramentos. O Cursed pisou na bola, assim. Eu particularmente achei que o Cursed pisou na bola. Mas você vai ter uma série chamada Camelot, que é legal. Tinha um desenho que cada episódio contava essa história deles buscarem o cálice sagrado, né? Que vai ser acho que é o Percival ou o Galahad, agora eu não lembro. Você tem um filme muito legal que eu vou comentar aqui que tá na Netflix, que é O Primeiro Cavaleiro, que é o Richard Gere, ele é o Lancelot, e vai contar a história que o Rei Arthur é o Sean Connery, né? Esse filme é muito legal, ele vai contar essa história. Tem Coração de Cavaleiro, então tem um monte de filmes. Não, Coração de Cavaleiro não tem nada a ver com essa história do Rei Arthur. Mas assim, mas é um filme legal também, que eu recomendo. Mas então prestar atenção nesse grande mito da língua inglesa, tá? Ele vai ser um mito pré-Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis ele vai se tornar também uma história muito importante. Mas a ideia do Rei Arthur ali é uma ideia, você tem elementos do trono britânico que ainda levam em consideração coisas ou localidades, ou a lenda, né? A ideia de você sagrar uma pessoa, um cavaleiro, vem muito disso. E esse filme Excalibur, ele foi um filme que conseguiu trazer todos esses elementos, contar a história de um jeito mais próximo das muitas lendas. O problema é que você vai ter muitas histórias paralelas, muitas lendas paralelas em cima dessa história aí do Rei Arthur. O poema de hoje, ele se chama A Verdadeira História do Rei. Esse não tem nada a ver com o Rei Arthur, tá? Mas que vai acabar... Todo rei, ele vai ter um momento de ascensão e queda. Ele lida com o ápice, com o apogeu, e depois disso, por mais que ele consiga fazer, o ciclo natural da vida é a perda, é ser destituído desse cargo, é perder a sua validade como rei. E esse poema eu fiz para o meu livro que chama O Reino Desencantado, que eu conto uma história de uma casa de pessoas comuns, só que eu faço uma alegoria, ou seja, várias metáforas encadeadas no sentido de contar a história dessa casa que está vivendo um problema cotidiano comum, uma família comum nos dias atuais, mas que eu os vou olhar com olhos de um reino. E aqui vai contar a história do rei, ou seja, o que o rei quer parecer e quer esconder as suas inseguranças, as suas fragilidades, como o Rei Arthur, como qualquer outro governante. A verdadeira história do rei. O rei vive uma constante dicotomia de amar de um modo tão intenso que esse amor acaba sempre incompreendido por todos do reino ou seus arredores. Mas bem antes de ser rei, ele assim já procedia, e o seu medo da solidão, que não lhe dá a necessária confiança de entender que as suas qualidades são muitas, e os amados súditos procurarão sempre ao seu lado estar, sem que da obsessão ou da força ele precise usar. Ou seja, as pessoas vão te amar e vão querer estar junto com você sem você forçar a barra no sentido disso, sem obrigar esse amor, sem você tolher a liberdade das pessoas, delas poderem andar pelo reino e escolherem por livre e espontânea vontade voltar para dormir dentro do reino. Deixa seu like, deixa seu dislike, escreve aí, comenta se você já assistiu esse filme, se você conhece a história do Rei Arthur, o que você acha dela, quais referências que talvez eu tenha esquecido de colocar aqui. Ajuda a ampliar essa ideia, se inscreve, traz mais gente aí para pirar conosco aqui, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.